Não, assim, mas eu continuo esperando uma goleada do Brasil hoje. Eu espero um bom jogo. Eu espero um bom jogo. Não tem erro o Chile, cara. Mas a nossa seleção também precisa... Olha o potencial meme aqui, ó. Olha essa carinha O Chile aqui, não tem erro, E a nossa seleção é muito boa, cara. Assim, Não, molecada não. querendo, cara. E fora que não tem mais pressão, né? O Chile é eliminado da Copa, com um time de garotos. Eu acho que o Brasil tem mínimo 3 e eu não converso. Pra mim o Brasil tem, e eu não é falta de respeito. Felipe Melo e Rizek dispararam opiniões fortes sobre o jogão de hoje entre Brasil e Chile no Maracanã. Será que eles elogiaram, criticaram ou teve polêmica no ar? Se liga aí, porque a gente vai mostrar tudinho do que eles disseram, sem filtro e sem enrolação. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora conferir juntos essa resenha pesada sobre Brasil e Chile no Maraca. Tá na Copa, claro, se tiver em condição física, não tiver machucado, né? Quase lá, em risco e em teste. E a gente colocou na Copa já o Alisson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Militão, Bruno Guimarães, Casemiro, Rafinha e Vinícius Júnior. 8 jogadores. Você acha muito? Então, eu acho muito porque assim, eu entendo que vocês tenham colocado perante o último ciclo, mas o Ancelotti está na segunda colocação. O Paquetá, vocês quase colocaram na Copa. Eu falei, gente, mas acabou, ninguém sabe como vai ser o Paquetá. Acho que o Paquetá tem grandes chances de estar na Copa, mas ninguém sabe como vai ser o Paquetá na seleção. Acabou de voltar, né, dessa definição do futebol dele, da situação dele com relação às apostas, já não tem mais isso, que bom. E agora vai poder mostrar o futebol pro Ancelotti, mas não sei se eu colocar, como é que vai colocar? Vamos fazer a tier list hoje. Bota que eu vou ler todos os nomes que estão ali, por favor. A gente ficou assim ontem, ó. Tá na Copa, esses 8 O Bruno Guimarães, eu entendo, mas tem muita gente nessa posição e o Ancelotti acabou de chegar. Então pode ser que... Vamos refazer. Quase lá, a gente colocou, a gente digo por maioria, cada um divergiu, mas por maioria chegamos a essa conclusão final. Quase lá, a gente colocou o Bento, o Paquetá, o Alex, do Lille, o Martinelli e o João Pedro. Em risco, a gente colocou o Ederson, o Richarlison, o Rodrigo, o Neymar e o Gerson. Vamos acrescentar o Gerson nessa lista aí. E em teste, né, jogadores que estão nesse período de avaliação, Hugo Souza, Fabrício Bruno, Wesley, Vitinho, Caio Henrique, Douglas Santos, Andrei, Jean Lucas, Estevão, Samuel Lino, Luiz Henrique e o Caio Jorge. Então aí estão os jogadores convocados para essa lista, os cortados e alguns que não estão, como o Neymar, como o Gerson, como o Ederson. Se tiverem outros nomes, vocês podem sugerir. O Estevão ficou onde mesmo? Que eu tava Tá quase lá, tá no quase lá. Tá no quase lá. Também ficava nessa discussão de estar. Também acho que tem que colocar o Estevão também, né? Não tá nessa lista. O Estevão não tá aqui. Acrescenta o Estevão também nessa lista, então. Acrescenta então o Matheus Cunha. Acho que não tá nessa lista, porque nessa lista tá só quem tá nessa lista. Vamos acrescentar. Então vamos acrescentar Matheus Cunha, vamos acrescentar Estevão. E quando estiver pronto, a gente bagunça o que a gente fez ontem, tá? Então acrescenta esses nomes aí. Matheus Cunha, Estevão e a gente bagunça tudo o que fez ontem. Gostei da corneta, vamos refazer tudo hoje. Não, perfeito, desculpa nada. Comecei aqui, tá? E vamos refazer isso aí hoje. Refazer direito, então, isso aí hoje. Dá pra refazer amanhã, depois do jogo de hoje. Também. É só isso, boa tarde. Boa tarde, Renato, boa tarde. Felipe, boa tarde, bem-vindo à Seleção, cara. Boa tarde, amigos, a todos que nos acompanham. É de fato um bom debate, né? Um bom debate. Algumas coisas eu concordo, outras discordo. Acho que existem até mais atletas que eu colocaria como já na Copa do Mundo. É claro que depende muito da parte física dos atletas, como os atletas estarão até a convocação para a Copa do Mundo, né? Mas se estiverem bem fisicamente, eu vou até acrescentar alguns outros aí, porque de fato o Ancelotti ele já tem o seu time formado. Quando ele fala eu tenho 70 atletas que eu posso convocar, de fato é o que é, mas ele já tem pelo menos os 30 que ele pode convocar, que ele pensa que vai convocar para a Copa do Mundo, né? E tirar um ou outro para a lista final. Eu não tenho dúvidas de que ele já tem na cabeça dele quem vai ser os convocados. Para a Copa? Para a Copa do Mundo. Não tem dúvida alguma. Isso pode mudar mediante, por exemplo, agora o Caio Jorge pode fazer 2 grandes jogos e pode mudar a cabeça do treinador. Isso depende dos atletas. Então, mas ele já tem, sem dúvida nenhuma, a equipe dele formada. Não tem como, claro que ele tem. Falta muito pouco tempo para a Copa do Mundo. Muito pouco tempo. Pouco tempo para testes. Mesmo sendo a segunda convocação dele? Mesmo sendo a segunda convocação dele. É pouco tempo. E a primeira que realmente assim, a gente pode dizer, cara, essa ele fez do jeito que ele quis. Ele pensou... Tanto que, assim, ele quando volta, a primeira coisa que ele faz é trazer de volta o Casemiro.
cara que ele tem confiança. Como a gente não vai colocar o Casemiro? Não, o Casemiro Tem que tem que tá. estar. Sabe, o Gabriel Magalhães só não veio porque estava machucado. Voltou de lesão, já tá. Então, assim, se esses atletas estiverem bem fisicamente, fatalmente serão convocados para a seleção, porque são atletas de alto nível, alto rendimento. Dificilmente você vai ver esses atletas fazendo jogo abaixo. E é claro que existem alguns atletas que não é a lista toda fechada. Então, isso abre, obviamente, para esses atletas que estão em testes, falar, ó, eu tô aqui, eu preciso dessa vaga, eu preciso dessa convocação. Olha, discussão legal, cara, porque assim, eu concordo com o que disse o Ancelotti ontem. Primeiro fiquei pensando, será? Ele falou que o Brasil tem 70 jogadores, ele mapeou 70 jogadores. E ele opina, ele não disse que os 25 que ele convoca são melhores que, por exemplo, os 25 da França ou os 25 da Espanha, ele não disse. Ele disse apenas que nenhum outro país tem a quantidade de jogador selecionável que o Brasil tem. E acho que isso é difícil de rebatê-lo, difícil mesmo. Então, assim, o Brasil tem muita gente no radar da seleção brasileira, né? Muita gente no radar da seleção. E dessa quantidade, cabe ao Ancelotti, em pouquíssimo tempo, chegar na lista final. Mas é muita gente mesmo. E a gente vai refletir sobre essa tier list mais tarde. Tudo bom, Felipe? Boa tarde a você. Bem-vindo. Boa tarde, Rizek. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, pessoal de casa. Que discussão boa, gostei. Eu acho que eu boto o Wanderson também, senti falta dele ali também, que estava machucado. Na Copa? Já bota o lateral, pra mim, ele... Não, pra definir, né? Pra mim ele tem 16 jogadores já convocados. Pra mim, 16, entre 16 e 17. E os outros vão correr atrás. Porque ele também... Logicamente, a primeira convocação tem a participação dele, óbvio, mas também tem participação do Juan, do Rodrigo e de outras pessoas que também fizeram. Mas essa convocação dele é muito em cima do que ele pensa de jogo, taticamente. E a gente já vai ver a seleção brasileira hoje com aquilo que ele pensa em um dos últimos anos dele no Real Madrid, até de taticamente. Então, dentro disso que a gente vai ver hoje, dentro da convocação que ele fez, eu acho que ele já tem na cabeça dele 16, 17 jogadores assim. E os outros vão brigar. Os outros vão brigar. Então, mas também tem uma questão de encaixe no campo, né? Que eu acho que pra mim essa que gera a maior dúvida. E aí é onde que tá a questão pra mim. Ele conseguir, por exemplo, vou dar um exemplo, entre Paquetá e Gerson. Pra mim é briga, Paquetá e Gerson. Mas hoje o Gerson joga num campeonato que talvez a gente não veja tanto, e nem ele. Lógico que ele tem... Embora tenha convocado o Luiz Henrique. E o Luiz Henrique e o Douglas, que vai jogar hoje. E o Douglas. Mas só que o Paquetá joga numa competição de Premier League, que pra mim é a melhor que tem no futebol mundial. Então é mais exigido do que talvez o Gerson. E isso bota um pouquinho o Paquetá à frente. Mas existe uma coisa que a gente não sabe, assim. Fatalmente teve uma conversa entre Ancelotti e Gerson. Fatalmente, essa conversa existiu. Claro, eu queria ser uma moça para escutar essa conversa e entender o que eles falaram, né? Porque ele jogou bem na última data. Exatamente. Mas para não vir, pode ser, será, ô Gerson, olha, você vai realmente para a Rússia? E principalmente a resposta que ele dá. O que você acha? Se eu não levo o Gerson e levo dois companheiros dele do mesmo time, ou seja, eu te dou uma resposta, talvez, dessa conversa. Mas só sobre o Gerson, ele incluiu o Gerson naquela lista de jogadores que ele cita durante a coletiva, lá na convocação, que ele fala assim, esses jogadores aqui, inclusive acho que ele coloca até o Rafinha nessa lista, que são jogadores que ele já conhece, que ele já observou e tal. Então, deu a entender na convocação, quando ele cita essa lista de jogadores, que essa lista, ele continua considerando, mas que quis abrir espaço para outros que ele não conhecia. Sem dúvida. E eu acho que tem um ponto, assim, ele precisa de fato conhecer uma galera, entendeu? Quando você abre espaço para conhecer outros, a oportunidade ela é dada. E aí quando a oportunidade ela é dada, e aí os jogadores que vão ser testados, eu acho que no jogo de hoje, poucos vão entrar ali. É simples. Vamos lá. Mas vai testar alguém no lugar do Marquinhos? Não, Não, vai testar alguém no lugar do Casemiro? Então, assim, tá testando alguém em lugares que, de fato, existe a possibilidade de entrar um cara novo. Eu contei aqui. Simples. Uma das pessoas, não é o meu caso, nunca estive com o Ancelotti, assim, pessoalmente. Mas uma pessoa que esteve com ele à época que ele fechou o acordo, e eu não vou dizer quem estava com ele numa mesa em que ele, num guardanapo, esboçou o que ele imaginava que seria o time do Brasil para a Copa. Claro que isso vai mudar bastante. O time era Alisson, Militão de lateral direito,
não foi chamado ainda por ele. Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro. No meio-campo era Casemiro, Bruno Guimarães, que ele está utilizando. E aí era Rodrigo, Vinícius Júnior, Neymar e Richarlison. Era o time que ele esboçou, a época ele imaginava o time. Claro que agora a partida. E vai mudar pouco disso. Vai mudar pouco. Ele já colocou o Richarlison para jogar. Não chamou o Rodrigo ainda, não chamou o Militão ainda, não pôde chamar o Gabriel Magalhães, não chamou o Neymar, machucado, chamou agora. Neymar, eu acho que ele quer chamar o Neymar, acho que ele quer mesmo, só que ele não tá vendo ainda a bola no jogador do Santos e ele quer estimular o jogador, é assim que eu interpreto pelo menos, ele não quer punir o Neymar, ele quer estimular o Neymar, ele não quer premiar o Neymar agora, ele quer estimular o Neymar a seguir evoluindo fisicamente para que depois dessa evolução física chegar num patamar bom, tecnicamente ele possa fazer a diferença que a gente sabe que ele faz. Agora, é um esboço de time antes dele começar a trabalhar com os caras. Certamente isso vai mudar daqui a um ano. Agora, ele tem pouca margem para teste. O calendário da seleção já mostra pra gente que a Copa do Mundo é amanhã. Ele vai ter Chile agora, Bolívia em El Alto, que não vale de muito. Depois ele vai ter Japão e Coreia, esses 2 testes. Mais 2 amistosos ainda nesse ano, que não foram marcados. Ou são 2 datas, podem ser 2 jogos ou um só, nessa data FIFA de novembro. Aí ele vai ter mais uma data FIFA em março, e aí já é a Copa. Esses amistosos em junho do ano que vem, já são com o time da Copa. Então assim, ele tem pouquíssima margem para ficar fazendo muito teste. Pouco tempo. Ele tá fazendo um teste onde ele acha que não tem ninguém ainda seguro. Mas pode ter certeza disso. Pode ter certeza, porque se ele convoca 3 jogadores, por exemplo, voltando ao assunto Gerson, se ele convoca 2 jogadores, 200, não convoca o Gerson, é porque o Gerson não é uma unanimidade. O Guimarães já tá lá. O Guimarães é o capitão do Newcastle, já fez história no Newcastle, na seleção brasileira. Tem todos a última convocação dele jogou, joga, vai bem pra caramba, é titular. Calma aí. Ele não está lá. Estamos dizendo que pra mim ele está quase lá. Só isso. Não, mas aí todos estão quase lá. Vou completar. Pode ter uma lesão. Eu quero Tomara que não. Olha, assim, ó, eu não acho que a gente tenha, sinceramente, no papel, pode ser que na Copa o nosso time seja melhor que todos eles. Eu não acho que no papel a gente fala assim, pô, o time do Brasil é melhor que a França, é melhor que a Espanha, é melhor que Portugal. No papel. Não quer dizer que não possa derrotá-los. Eu acho que tá muito equilibrado o futebol de seleções. Mas no papel eu acho que a França tá melhor que a gente, por exemplo. Eu acho que a Espanha tá melhor que a gente. Portugal também, eu acho que eles têm... A Espanha não tenho certeza, a França... Eu não concordo, não. Eu não acho que no papel, não. Eu acho, assim, que na ideia de jogo, no sentido campo, eu acho que a França tá melhor, a Espanha também tá melhor, mas em termos de papel, não. Papel não. Porque já são assim, são 2 seleções que já jogam junto há bom tempo, sabe? Já se conhecem. Por exemplo, a Espanha tem Carvajal e Cucurella. São melhores que os nossos laterais. Militão, se você botar o Militão do lado direito, botar o Militão, Carvajal, por exemplo, foi reserva do Militão no Real Madrid. Aí já cai por terra. Lateral esquerdo, eu acho que o Cucurella é um bom lateral esquerdo, como eu falei. É um bom lateral esquerdo. Começaram a falar muito dele agora na Copa. Inclusive, eu achava ele lateral esquerdo bem abaixo. A Copa do Mundo me convenceu. Não, a Euro dele foi muito boa. Mas a Copa do Mundo foi a que me convenceu. Mas você acha os nossos laterais melhores que o Cucurella? Alexandro... Eu não acho o Alexandro pior do que ele. Tá. O Alexandro, eu acho Por exemplo, Rodri e Fabian Ruiz. São melhores os volantes deles. Será que hoje... São de vocês. Será que hoje o Rodri é melhor que o Casemiro? Eu acho. Será que hoje, jogando? É porque o Rodri depois dessa lesão, ele não é o Rodri melhor do mundo. Vamos lá, o Rodri foi o melhor do mundo. Se você colocar o melhor do mundo, aquele melhor do mundo contra o Casemiro, de fato, assim, não existe... A linha de 3 deles depois. Só que hoje não. Hoje ele não é o titular ele tá no voltando. City. Tá voltando. Ele tá voltando. E ele já não apresenta... A última entrevista que ele deu, ele faz assim, mas eu não jogo sozinho. Claro. Eu não jogo no Manchester City. Ele tá Olha voltando. o Manchester Aí City. tá falando o quê? Ruiz e Rodri. Aí, Lamine Yamal, Nico Williams, aí Pedri. Lamine Yamal é bom, é melhor que o Rafinha? Eu acho. O Yamal, acho que... Cara, eu acho que ele é jovem em termos de qualidade e no enfrentamento ele é melhor.
O Rafinha tem mais gol do que ele na competição, na liga. Jogam juntos, O Rafinha inclusive. talvez Fez seja mais mais gols, maduro e completo. E do que é ele. mais rápido do que ele. Rafinha é um jogador muito intenso, muito mais. Ele tem No muito mais para o ímpar, você qualidade. escolhe o Rafinha ou o Lamine Yamal? O Yamal. Eu vou ser sincero, não pode ser Eu clubista. juro pra você, eu já tava aqui assim, Yamal. Não, eu vou ser clubista. Yamal. O Rodrigo, isso é pra mim, não sei pra você. Volto a dizer, pra mim o Rodrigo também está na Copa do Mundo. O Rodrigo pra mim é um jogador que o Ancelotti gosta muito. O Rodrigo deu junto com o Vinícius Júnior, mais uma Champions League com o Ancelotti, gente. Não, é que eu acho que O a moleque única é muito dúvida... craque. Há pouco tempo atrás, nós vimos eu vi uma entrevista do Bellingham falando que o jogador de mais qualidade do Real Madrid Quem mais se sacrificava, né? era o Rodrigo. E você? Não, então, eu não coloco ele na Copa hoje porque depende dele jogar. Pra eu você acho que seria se o quê? ele jogar... Quase lá? Hã? Quase lá pra você? Quase lá. Pra O meu é você? quase lá também por conta disso. Por também de maioria, minutos. Rodrigo vai no quase lá. Pra quase lá também, Martinelli tá sempre nas convocações também, quase lá. Martinelli pode ir. Martinelli pode ir. E o Richarlison, hein? Então, Homem de confiança do Ancelotti. a luta do 9 tá grande. Richarlison. Então, mas você botaria algum na Copa? Eu não pra mim botei esse, na Copa. então, pra mim esse assim, é porque eles vão lutar. Em risco, pode ser em risco ou tá na Copa, porque assim, exato. eles vão lutar. A gente criou a categoria Ninguém pegou em essa risco vaga. muito pensando no Neymar. Porque assim, Neymar é aquele nome óbvio. Como ele esteve ausente das duas listas do Ancelotti, a gente vamos criar uma categoria em risco. Para jogador que a gente fala, pô, esse cara vai estar na Copa, mas no momento está perigando. É, mas pensamento, vamos lá, João Pedro, Richarlison, Caio Jorge, Igor Jesus. Igor Jesus, próprio Pedro. Esses caras vão, assim, Vão flutuar entre quase Mateus lá e Cunha. risco. Mateus Rodrigo Cunha. Cunha. Flutuar. Aquele campinho que a gente botou dos ausentes, dá para montar um terceiro campinho. Um terceiro, Esses caras com aí vão brigar. Anthony, Igor Jesus. Isso. Eu acho que é a única posição, de fato, assim, os caras vão brigar. Não tem ninguém, assim, garantido na Copa do Mundo, é o 9. É o 9. Tá. Então a gente coloca o João Pedro e o Richarlison em qual prateleira? E quase Em quase teste, lá eu tá na colocaria Copa. tudo em teste. Em teste? Eu acho que em teste, porque assim, todo mundo tá sendo testado, porque ninguém que foi testado saiu na frente dessa disputa. Não. Não, aí teste pra mim não. Não, aí em pra mim teste já não, é. quase lá. Mas o que é? Quem quase lá? Quem? O João Pedro e o É que aí Richard. todo mundo é quase lá, entendeu? Não, é porque o João Pedro, pra mim... Não, por exemplo, o Caio Jorge pra mim é em teste. Não, aí beleza, que é a primeira convocação. Exatamente. Assim como o João Pedro, que é a Assim primeira como- do Ancelotti, né? Ele assim- foi na outra, Ó, mas vou não foi botar ordem também. na casa. Pra você, João Pedro, qual prateleira? Aí, ó, eu tenho critério diferente dele. Sim, qual o seu critério, Pra João mim é Pedro? todo mundo em teste, todos os Tá, centroavantes João Pedro em têm, teste. Pra citou, você, João todos. Pedro, Felipe. João Pedro pra mim é quase lá. Pra Quase você? lá. Então, por maioria, João Pedro vai no quase lá. Richarlison. Richarlison pra mim já é, porque ele já teve a oportunidade, pra mim em risco. Em risco, Richarlison. Pra você, Exatamente. Felipe. O meu é quase lá, porque ele tá jogando muito bem no Tottenham, cara. Pra você. Em teste. Todos os centroavantes que você Bom, fala cada aí. um deu uma falo opinião por que sobre pra o mim ele tá em Richarlison. risco. Porque agora tá o Caio Jorge, que também vai ser testado, e ele precisa entrar em campo e mostrar Vou dar trabalho o na seleção. voto de Minerva para em teste, apesar da confiança que o Ancelotti tem nele. Caio Jorge está em teste. Sim. Caio Jorge está em teste. Samuel Lino, teste. Samuelino, teste. Pra mim, Luiz Henrique, em risco, Luiz Henrique em risco por jogar na Rússia. É. por jogar na Rússia, exatamente. Mas ele ganha um alento porque trouxe, né? Ele esse e é o o Douglas é o Mas alento também dele. é outra que tem uma disputa boa nessa posição aí. O Savinho, a gente nem colocou o Savinho Mas a aí. gente tá falando de um cara que foi só o melhor da América, pô. Sabe? O Luiz Henrique é outro nível. O Luiz Henrique, o jogo tá Gerson, difícil, vamos ele vai... colocar em risco também o Gerson? O Gerson pra mim É em risco. é. É em risco. Subiu o Gerson para em risco. Gerson para em risco.